existem, pastor, tronos, hierarquias espirituais, né? E o que a Bíblia fala sobre essa hierarquia, esse governo? Como que funciona o mundo das trevas? Pastor, foi bom no início, o senhor frisou bem aí que as pessoas às vezes questionam, né? Mas vocês só falam de demônios, né? Vocês só falam, né, sobre o reino das trevas. Tem muita gente que questiona sobre isso. Mas tudo que a gente falar aqui hoje só tem um propósito. É para a vergonha de Satanás e para que o nome de Jesus seja glorificado. Por quê? Qual que é o propósito? A gente falar do reino das trevas é a gente buscar conhecimento e desmascarar. Então o diabo não quer esse assunto. Por que ele não quer esse assunto? Porque esse assunto vai trazer esclarecimento, vai trazer entendimento, conhecimento. No primeiro vídeo que eu fiz aqui, eu falei que a arma do diabo contra nós é a falta de conhecimento, a nossa ignorância. É verdade. É a maior arma contra, né, as nossas vidas, é a nossa própria ignorância, a falta de conhecimento. Então o diabo não quer que a pessoa tenha conhecimento, pastor. Então é bom frisar aqui. O que nós vamos falar aqui, por mais que nós estamos falando do diabo, mas nós estamos falando de um reino caído, de um trono caído. Né? Jesus já venceu, né? Jesus já deu o brado na cruz, ele já é vencedor, mas nós temos uma batalha aqui. Como o senhor disse, existe um reino das trevas, a Bíblia fala de reino, os assuntos que nós vamos entrar aqui são dentro da palavra, que é o nosso único manual de fé e conduta. Então, a Bíblia diz que Jesus já despojou, Paulo escreve aos Romanos que Jesus já despojou os principados e potestades e os humilhou publicamente. Ou seja, Jesus já venceu. Só que existe um reino das trevas e um reino bem organizado, como o senhor frisou aqui. Muito bem organizado, mais organizado que o reino dos homens. O reino dos homens é uma bagunça, mas o reino das trevas, ele é bem organizado. Existem horários, existe hierarquia, escala, e nenhum atrapalha o outro. Não é como o homem que desonra o outro, aquele que está acima desonra o que está embaixo desonra o que está acima, não. O reino das trevas, ele é organizadíssimo, tem horários, como você disse, existem tronos, nós vamos entrar de cima para baixo, né? Então a Bíblia fala de tronos. Eu quero ler um versículo aqui, que se encontra, existem várias referências, mas eu quero dar uma referência aqui para as pessoas falar, mas onde é que a Bíblia diz? Então está em Colossenses, capítulo 1, versículo 16, diz assim, ó, porque nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra. Céus está no plural, céus, nas dimensões celestiais. Visíveis e invisíveis, seja tronos, a Bíblia está falando de tronos. Observa que a Bíblia ela sempre fala de baixo para cima, você percebeu? Uhum. Quando a Bíblia vai falar da tricotomia humana, espírito, alma e corpo, ela fala de cima para baixo, perdão. Tricotomia, espírito, alma e corpo. O homem, quando vai dar um estudo, ele fala corpo, alma e espírito. Não. A Bíblia sempre fala de cima para baixo. Tronos, né, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Então a Bíblia vai dizer assim que existe tronos, né, é um trono caído, né, é um trono já derrotado, mas eles têm o seu governo nas trevas. Por causa do pecado do homem, ainda existe esse reino das trevas. Não a igreja está ilesa, está protegida desse trono, mas a Bíblia vai dizer que o mundo jaz o maligno. O príncipe desse século, o Deus desse século, que é Satanás, cegou o entendimento do incrédulo. A Bíblia sempre vai dar referência dizendo que ele está aqui. Quando Jesus, as pessoas falam assim, irmão Paulo, mas peraí, mas e nós, como que fica? Você lembra da oração que Jesus fez? Jesus falou assim, Pai, eu não quero que os livre desse mundo, mas eu quero que os proteja, que os guarde nesse mundo. Uhum. Ou seja, Jesus está dizendo assim, eles vão ter... Não, Jesus disse, eu não quero que os tire desse mundo, mas que protejam. Ou seja, Jesus está dizendo assim, vocês não vão tirar eles, Pai, mas eles precisam de proteção. Então, o Espírito Santo é quem nos protege. É ele quem nos guarda, quem nos protege aqui desse trono, desse principado, não pode ter. Só que o apóstolo Paulo vai escrever aos Efésios que nós temos uma guerra. Então, aqui é inquestionável que Paulo escreve aos Efésios. É inquestionável. Nós não temos aqui uma opção. Nós se alistamos, agora nós estamos numa guerra. E o apóstolo Paulo vai dizer que essa guerra é contra tronos, principados, potestades, príncipe das trevas. Olha que é uma escala. Hostes espirituais da maldade. E é esse assunto que a gente vai entrar, né, pastor? Uhum.
essa escala, quem são, como eles operam, né? É um reino muito bem organizado, então as pessoas têm pouco conhecimento disso aí. As pessoas têm conhecimento de demônios territoriais, hostes da maldade, espíritos descarnados, como eu gosto de frisar. O que são espíritos descarnados, pastor? São demônios que não têm corpo e precisam de corpo para operar aqui. Então as pessoas expulsam demônio, eles acham que já têm conhecimento de batalha espiritual. E a batalha espiritual vai além do que expulsação de demônio. Expulsação de demônio faz parte. É um ato, né? Mas batalha espiritual vai muito mais além. Existe uma escala. Expulsar demônio primeiro do seu corpo, da sua vida. Né? Você tomar o domínio, a autoridade daqueles demônios que estão na sua vida é a primeira etapa. Aí quando o Espírito Santo começa a fluir através de você e você expulsar demônio de outras pessoas, é outra etapa. Só que aí começa outra escala. Você vai subindo, né, de patamar. Entendi. Você vai subindo de patente. Então, conforme você vai recebendo unções, mantos, vai crescendo no conhecimento, no poder, você vai recebendo patentes, vai enfrentando. Entendeu? Então, você vai crescendo aí nessa dimensão. Então, bom,